Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Eu fui para Uberlândia, em Minas Gerais, a convite da organização da Feira AgriShow 2025. E lá eu fiz uma entrevista muito bacana com a Marilza Patrícia Fernandes, que é diretora executiva da AgriShow Brasil. E agora eu vou compartilhar com vocês. Marilza, eu gostaria que você já trouxesse, num primeiro momento, o panorama dessa feira. É a primeira vez que ela está acontecendo fora do estado de São Paulo, né? Uma feira que esse ano está itinerante. Eu gostaria que você falasse um pouco desse momento agora da AgriShow 2025. Olha, eu acho que o evento está muito bom, né? Acho que a gente está aí dentro das expectativas, porque elas foram criadas a partir das possibilidades da atividade na região. É inovador, né? A gente vir com essa disposição de fazer essa itinerância com o sentido de vir para cá para fomentar a atividade na região. Essa é uma das missões minhas, pessoalmente, e do próprio evento, que tem essa missão de fomento da atividade. A coisa aqui tem um potencial, a região aqui tem um potencial muito grande, e acho que quando você faz um evento desse aqui, você termina despertando os olhares para essa potencialidade. E é preciso parar de ficar nisso, que o futuro chega, que teremos, o Brasil é um potencial. É potencial há quanto tempo? Faz 25 anos que eu estou nisso. E continuamos com o potencial. Então é preciso que nós tenhamos atitude e ações para poder fazer com que as coisas aconteçam e que a gente finalmente execute esse potencial. Marilza, qual que é o momento que a aquicultura, enquanto proteína animal, está vivendo agora? Olha, você sabe que a produção de proteínas, no Brasil empreender é difícil, né? As coisas não são tão fáceis. Mas eu acredito que nós vamos chegar naquela posição que todos nós almejamos, que é estarmos aí entre os grandes produtores de pescado do mundo. Nós hoje ocupamos o 4º lugar, mas eu penso que a organização do setor está vindo e isso é necessário que aconteça para que nós possamos evoluir enquanto a produção de uma proteína, né, animal, aquática, e que pode transformar a realidade de inúmeras pequenas propriedades, é possível integrar, e com isso, creio que o potencial vai finalmente começar a acontecer. Agora, a questão da sanidade, como nós estamos vivendo aí na avicultura, né, a gripe aviária, que é um momento difícil para o setor, e essas questões elas estão colocadas no mundo, né? Quando não é a febre aftosa, é a vaca louca. Quando não é a gripe aviária, é a febre suína. E você tem todas essas situações que a gente faz esse evento exatamente por isso. Uma coisa que, assim, por exemplo, o auditório hoje estava cheio no curso de sanidade que foi feito. Agora essa vai ser uma prática comum do evento. Nós vamos fazer, todas as edições vai ter um curso, porque é preciso saber identificar a moléstia que o animal está apresentando, né? E muitas vezes o produtor não consegue. Então essa capacitação tem muito esse objetivo, de levar as características das enfermidades que estão acometendo, né, a tilapicultura no Brasil, para que o produtor possa identificar antes que ele tenha uma perda muito significativa da sua produção e estanque, execute as medidas, eliminem essa moléstia, né, que está acometendo a sua produção. Então esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel, pensar a atividade para amanhã, né? Cercando todas as nuances sobre as quais a gente tem controle, né? Planejamento é fundamental para que nós cheguemos nesse futuro, né? A visão de futuro. Hoje nós estamos aqui, onde nós queremos chegar, como e com quem nós vamos chegar. Ontem eu recebi uma ligação, uma mensagem, não conheço a pessoa, ela me disse, olha, eu estou com 42 toneladas de peixe com 2 quilos. Aí, pessoal, é preciso saber o seguinte, para quem eu vou vender esse peixe quando ele estiver gordo? Eu ponho ele aqui,
Ele vai crescer, eu vou investir, eu vou ter uma série de custos para fazer esse peixe crescer. Mas antes de pôr o peixe na água, você tem que saber para quem você vai vender esse peixe, né? Isso faz parte do processo de planejamento, isso é gestão. E a gente vê muito aventureiro que termina provocando um excesso de oferta do produto no mercado porque nós não temos planejamento, então nós não temos previsibilidade da atividade. Então é preciso fazer isso. E a AquiShow cumpre esse papel, porque a gente vem e fala e repete, né? E as empresas que expõem também cumprem esse papel, porque elas também estão nessa cadeia. E quando um elo da cadeia se atrapalha, toda a cadeia é prejudicada, né? Então é preciso que nós tenhamos essa responsabilidade, essa visão de futuro em relação ao que nós queremos. Nós temos que saber. Nós temos que saber quando, como, com quem, por quê, quanto. O quanto é muito importante. Então, essa pessoa que está com 42 toneladas de peixe de 2 quilos, quanto ela investiu? E agora esse peixe, para chegar nesses 2 quilos, era o que ele queria? Era essa a meta dele? Essas reflexões, essas perguntas a gente tem que responder. Então, neste evento aqui, nós temos um time de consultores à disposição de quem quer entrar no negócio, de quem está no negócio, mas que entrou de forma atabalhoada, sem planejamento, né, para ajudar as pessoas a fazerem isso. Eles estão atendendo gente do Brasil inteiro. E acho que esse é o nosso papel. Bom, a ideia é fazer um evento itinerante. Aí vocês conseguiram fazer o primeiro evento, né, itinerante. E agora? A partir de agora, nós vamos fazer a AquiShow Brasil 2026 em Uberlândia. Não tenho dúvida disso. Porque assim, nós começamos a plantar sementes para esse potencial que o Triângulo Mineiro tem, né? Que Minas tem, que está crescendo. E Minas está tendo um crescimento diferente do resto, né? São sistemas de produção diferentes do Paraná, no estado de São Paulo, muito tanque e rede. Mas o ano que vem, a AquiShow, esse evento não é um evento por evento. As pessoas têm que ter responsabilidade com o que elas fazem, né? Então a AquiShow, assim, esse ano vem aqui, amanhã, aqui no evento, às 10 horas da manhã, vai ter uma reunião para a construção de uma governança em que vão estar o secretário municipal do agronegócio, a Emater, o Sebrae, instituições importantes de Minas que podem puxar esse processo para a consolidação da atividade aqui da produção, porque é uma atividade que gera emprego, gera renda, né? Melhora a qualidade de vida das pessoas, a vida das comunidades em que ela está inserida, a atividade, é muito significativa. Eu tenho exemplos disso no Brasil inteiro, né? E é uma atividade que gira muito rápido a economia, que dá um retorno muito rápido. Então, assim, o ano que vem nós vamos mostrar aqui, sabe o quê? Os resultados desse evento aqui. E aí eu acho que em 2 anos, por conta dessa rapidez do ciclo de produção, é suficiente para a gente dizer por que foi que viemos para cá. E aí a gente vai escolher um outro lugar do Brasil para fazer esse mesmo trabalho que vai começar aqui em Minas. O ministro da Pesca esteve aqui no evento e, logicamente, que vocês colocaram as necessidades do setor de vocês, né? E ele deve ter falado também do trabalho do Ministério da Pesca, né? Como é que foi essa relação de vocês? Não, o MPA é um parceiro, o ministro não é do setor, ele é político, né? E acho que os ministros têm que ser políticos mesmo, mas ele tem que ter a sua secretaria, a sua assessoria, mais ligadas ao setor. Então agora nós temos a secretária Fernanda, né, que é zootecnista, que vive a aquicultura. Ontem no painel das mulheres ela contou a história dela. Ela vive a aquicultura desde muito pequenininha e acho que a gente tem algumas possibilidades de mudar as políticas que vinham sendo desenvolvidas pelo Ministério, né? É um tempo difícil, né, com todas as condições da política mundial, né, e o Brasil está se tornando, o Brasil parece que é o maior exportador de tilápia para os Estados Unidos, né? O peixe brasileiro tem muita qualidade, né? Ele tem qualidade, ele tem segurança alimentar, tem previsibilidade, né, da produção, quanto que eu vou exportar, e a gente então tem no Ministério, apesar dos pesares, um parceiro, né? E não há muita promessa. Eu acho que o Estado brasileiro ele só anda quando ele é empurrado pelo setor privado.
né? Ou ele é puxado ou ele é empurrado, mas a ação ou é para ir ou para vir, mas é o setor privado que empurra, né? Então nós temos amanhã aqui no evento um painel que vai coordenado pela CAPADR, que é a Comissão de Agronegócio Pecuário, não sei o que, eu não lembro a sigla, mas ela é essa frente, da Frente Parlamentar do Agronegócio. A deputada Ana Paula Leão, que é daqui de Uberlândia, está coordenando essa atividade aqui. E nós vamos discutir caminhos, né, e encaminhamentos dentro de um painel que é governança, sustentabilidade, ordenamento e legalidade da aquicultura brasileira. A AquiShow tem como protagonista a tilapicultura, né? O protagonismo da AquiShow é a tilápia, ponto. Mas nós temos outros organismos aquáticos de interesse zootécnico que não são explorados. Nós vamos fazer aqui um painel em que nós vamos discutir cenários de águas continentais para a produção de peixes, a tilápia, nativos, né? Nós vamos discutir também a produção de peixes na costa brasileira, de organismos aquáticos na costa brasileira. Nós vamos discutir, por exemplo, apresentar soluções que um dos problemas da aquicultura brasileira, sabe qual é? O licenciamento, né? E aí nós temos a secretária de Agricultura e Meio Ambiente do Estado de Glória, que a licença ambiental é municipal. É do legal para o local, sabe? Acho que esse é o título da palestra dela. Então, nós temos assim inúmeros obstáculos para vencer, né? Mas nós vamos vencer, porque o brasileiro é resiliente, ele é batalhador, é trabalhador, e nós vamos chegar lá. Esse foi então o parecer da Marilza Patrício Fernandes, diretora executiva da AquiShow Brasil. E nós falamos, né, com ela a respeito do que estava acontecendo na feira, qual o sentimento que ela tinha em relação a essa primeira edição itinerante. Eu vou para o intervalo comercial. O programa de hoje é exclusivamente falando dessa feira. Já já eu volto com mais entrevistas. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. E o programa de hoje é dedicado à AquiShow 2025, a maior feira de tilapicultura, de aquicultura do Brasil, que finalizou ontem, lá na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. E eu estive lá presente a convite da organização da feira e eu conversei com a Fabiana Pilarski, pesquisadora do Centro de Aquicultura da Unesp de Botucatu, porque a gente ouviu muito falar a respeito de sanidade. Fabiana, qual a importância da sanidade nesse setor da aquicultura? Hoje, sanidade é um dos fatores que mais impacta a produção de peixes aqui no Brasil, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Mas aqui no Brasil especialmente, porque a gente está com patógenos, né, emergentes. Praticamente a cada 2 anos a gente encontra um patógeno novo na piscicultura, né? E com o uso preventivo de antimicrobianos, de moléculas, de falha no uso desses antimicrobianos, falha no processo vacinal, a gente está tendo um problema de patógenos cada vez maiores. E não só de patógenos, mas também com co-infecções, mais de um patógeno juntos numa mesma doença. Então, por isso que hoje a sanidade é um fator tão importante para a piscicultura brasileira. Você falou de falhas. Que falhas são essas? Principalmente nas moléculas, né, antimicrobianas, quando você usa o tempo não adequado de tratamento, você usa erro de cálculo de dose, você não faz a dosagem completa, né, do medicamento via bula, como é recomendado, né? E o tempo de duração desse tratamento você coloca muito menor ou um tempo muito prolongado, por tempo muito longo, contínuo de uso de antimicrobianos. Isso provoca falhas terapêuticas, né, com a recidiva dos patógenos na piscicultura. Fabiana, e por que essas falhas acontecem com tanta frequência?
exatamente por esses erros de manejo, né, que a gente tem observado, e falta de medida preventiva. Isso também é uma das coisas que impacta bastante, principalmente o trânsito animal. A movimentação de animais, de compra de animais, sem os guias ictiossanitários, né? Sem guia de que esse animal não tem doença, que ele está livre de doença, para você poder transportar de um lugar para o outro. Isso impacta bastante a sanidade desses animais, dos peixes, né, principalmente. Que medidas precisam ser tomadas para que isso possa ser resolvido? Bom, a gente precisa investir o que eu considero ideal, né, Fabiana Pilarski, CPF, vacina. Eu acho que a gente precisa investir em vacinas monovalentes, muito boas, né, e focar nos patógenos que realmente são problemas. A gente não precisa de uma vacina trivalente, tetravalente, pentavalente, quando a gente sabe exatamente que patógeno está impactando aquela piscicultura, aquele local. Então, focar num plano vacinal estratégico contra o patógeno principal da piscicultura, né, daquela piscicultura em específico, e depois trabalhar com as medidas de biosseguridade. Isso também é extremamente importante. Fabiana, você acha que precisa fazer um trabalho educacional com os produtores? Precisa. A maioria dos produtores sabem, né? Hoje é muito mais fácil a gente trabalhar. Antigamente, há uns 10 anos atrás, a gente falava em vacinar. Você precisa pegar peixe por peixe para tirar da água, anestesiar e dar uma injeção. Eu falava, não, isso é impossível, eu não vou fazer tudo isso. Hoje, devido às grandes perdas por mortalidade e prejuízo econômico, as coisas mudaram. O produtor está aceitando muito mais vacina. Então, ele já tem a cabeça muito mais aberta para isso, mas, em compensação, ainda a parte do trânsito, dessa movimentação animal, ainda a gente não está vendo acontecer na piscicultura. Que os patógenos não se deslocam sozinhos, né, de um lugar para o outro. Eles precisam de alguém para levar esses patógenos, que no caso seria o transporte dos peixes de um lugar para o outro. Qual é o impacto econômico que isso causa na atividade? É bem elevado. Então a gente tem patógenos que impactam desde a parte da larvicultura, a levinagem, até a parte de engorda e a parte de frigorífico, onde você tem o comprometimento da carcaça, onde você pode ter perdas de até 8% no frigorífico devido ao descarte de carcaça por patógenos, principalmente bacteriano. Fabiana, em que momentos que esses patógenos mais atuam? Principalmente, a gente tem diferentes patógenos para diferentes fases, né? Mas desde a fase da larva até a fase da engorda. Então, assim, começa com o peixe pequeno e termina no peixe lá quase na fase de abate. Então, a gente tem os patógenos como, por exemplo, a francisella, que é um patógeno, uma bactéria de peixes menores. E a gente tem já o lactococcus, os streptococcus, que já são de peixes maiores, que são de 200, 300 gramas. Então, a gente tem patógenos para todas as fases. E o vírus, né? Que é um problema principalmente para peixe pequeno também. Pode-se dizer que a atividade tem perigo? Não, perigo não, porque a gente é o país do mundo que mais vacina peixes no mundo, é o Brasil. Então, eu acho que a gente tem planos muito focados para controle de patógenos. A gente só precisa melhorar alguns detalhes, como o trânsito animal, né? E como implementar ainda mais as medidas preventivas na piscicultura. Essa entrevista foi realizada com Fabiana Pilarski, que é pesquisadora do Centro de Aquicultura da Unesp de Botucatu, na AquiShow 2025. E eu conversei também com a Juliana Lopes, diretora de Aquicultura em Águas da União do Ministério da Pesca. Juliana, conta para mim, o que uma diretora em Aquicultura em Águas da União faz? Qual é a função? Uma diretora de aquicultura em Águas da União, né? Na verdade, eu gerencio um departamento que faz a regularização das águas públicas do Brasil para a aquicultura, das águas da União, né? Então, os reservatórios de usinas hidrelétricas da União, os rios federais, o mar territorial e zona econômica exclusiva. Então, o Ministério, ele tem dentro de todo o seu escopo, né? Ele tem a parte de regularização dessas áreas. E hoje, o Brasil tem um potencial de produção só em reservatórios de usinas hidrelétricas em torno de 4 milhões de toneladas.
Nós produzimos em 2023 cerca de 119 mil toneladas. Então, a gente está muito aquém do que a gente pode produzir, né? Então, a gente vem regularizando essas áreas para aumentar essa produção, gerar emprego, gerar renda, aumento de proteína. A gente vem trabalhando em um mundo, né, onde se tem uma pressão muito grande pela produção de proteínas para alimentar o mundo. E não só o Brasil, como todo mundo enxerga o peixe como a principal proteína de alimentar o mundo. E aí o Brasil tem esse potencial inteiro. Hoje nós somos o 4º maior produtor de tilápia do mundo. Se a gente conseguir produzir esse potencial que a gente tem só em reservatórios de usinas hidrelétricas, a gente pode chegar aí ao 3º ou talvez 2º maior produtor de tilápias do mundo. Além de regularização, o que mais que a gente precisa fazer para chegar nesse potencial aí que você disse? A gente trabalha com políticas públicas, né? O Ministério como um todo. Então, a gente trabalha junto com outros ministérios, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, a gente trabalha com políticas públicas para a agricultura, seja ela para o pequeno, né, para acesso à Pronaf, seja ela para os maiores, com regularização, seja ela conversando com outros ministérios para melhorar a exportação, para que a gente consiga desburocratizar a exportação de peixe para outros países. Mas a principal coisa é fomentar, desenvolver tecnologias, fomentar a pesquisa, para que a gente consiga desenvolver a nossa atividade nesse país tão grande, nesse país continental, que muitas vezes o que precisa no norte não é o que está sendo desenvolvido no sudeste, não é o que necessita o sudeste. Então, olhar com o olhar de ministério, olhar com o olhar de Brasil, é muito gratificante, mas também é muito difícil. Juliana, como é que nós estamos aí em termos de pesquisa, comparado com os nossos concorrentes aí fora? Então, hoje o Brasil, ele tem a pesquisa pública e tem a pesquisa privada, né? Muitas coisas na aquicultura hoje, ele também tem andado pela pesquisa privada, mas a gente também tem a pesquisa pública ali, a gente tem parcerias com o Embrapa, parcerias com universidades, a gente trabalha o tempo inteiro, todos os anos, a gente tem transferência de recursos com a universidade para que a gente possa trabalhar a pesquisa. Nessas áreas de aquicultura em reservatórios de usinas hidrelétricas, a gente hoje tem uma pesquisa muito robusta, que é de impacto da atividade nos corpos hídricos, então, para a questão de melhorar o licenciamento ambiental, que hoje é o maior gargalo da atividade. Então, o Ministério também se preocupa com isso e também investe em pesquisa para melhorar coisas que às vezes a gente não acha, o produtor pensa muito no imediatismo, no que a gente pode fazer naquele dia, né, naquela hora. Mas aí a gente também tem a pesquisa a longo prazo do que a gente está fazendo para melhorar outras áreas que às vezes a gente também não consegue enxergar. Na sua fala aí você citou o pequeno, o médio e o grande, né? O que a gente pode fazer para incluir o pequeno, aliás, incluir as famílias, né, de uma forma geral, dentro desse processo? A aquicultura por si só já é uma atividade de mudança de vida, né? Podemos dizer assim. O pequeno produtor, a gente olha no pequeno produtor e ele sempre tem na sua produção, na sua área, todo pequeno produtor sempre tem um laguinho. Ele sempre tem um viveiro no quintal. Só que muitas vezes ele larga aquilo e não trabalha com o empenho que deveria. E quando a gente fala em piscicultura, as pessoas só pensam em grandes indústrias, em grandes cooperativas. Mas o que realmente move a piscicultura em grande, o que chega na mesa do produtor, das feiras livres no Nordeste, tudo isso são muito dos pequenos produtores, né? Então, a gente também incentiva com várias outras atividades, não só com tanques e redes e reservatórios de usinas hidrelétricas, mas também com viveiros escavados. Hoje o Paraná, que é o maior produtor de peixes do Brasil, do oeste do Paraná, são de pequenos. São de pequenos. Tem regiões que tem mais viveiros escavados que pessoas no município. A gente brinca assim, né? Então são os pequenos que juntos acabam formando um grande. Então eu posso afirmar que o cooperativismo é viável dentro da aquicultura. É isso? Não só é viável, como ele é uma das rotas de futuro. Entendeu? Para o futuro, a piscicultura ela tem que estar cooperada, ela tem que estar associada, ela tem que estar integrada. Igual frango, igual suíno, entendeu? Tá crescendo também muito isso na piscicultura, a integração. Porque o pequeno, muitas vezes é muito difícil para o pequeno ele conseguir comprar, ele conseguir vender. Porque produzir, eles sabem, mas nem sempre o produtor que sabe produzir, ele sabe vender. Então, integrar, você já começar a produzir sabendo que você já tem uma compra certa no final, isso é muito gratificante, né? E isso traz para o produtor
um conforto dele produzir, poder produzir, sabendo que toda aquela produção dele ele vai conseguir entregar para alguém. Essa foi a participação de Juliana Lopes, diretora de Aquicultura em Águas da União do Ministério da Pesca, lá na AquaShow 2025. Tô indo para o intervalo comercial, já eu volto e tem mais entrevista, gente, muito mais para vocês. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Eu estou agora com a Juliana Lopes, que é diretora de Aquicultura em Águas da União do Ministério da Pesca. Juliana, fala para mim, o que uma diretora de Aquicultura em Águas da União faz? Então, uma diretora de aquicultura em Águas da União, né? Na verdade, eu gerencio um departamento que faz a regularização das águas públicas do Brasil para a aquicultura, das águas da União, né? Então, os reservatórios de usinas hidrelétricas da União, os rios federais, o mar territorial e zona econômica exclusiva. Então, o Ministério, ele tem dentro de todo o seu escopo, né? Ele tem a parte de regularização dessas áreas. Então, fica a cargo do Ministério. Então, a gente faz isso. E hoje, o Brasil tem um potencial de produção só em reservatórios de usinas hidrelétricas em torno de 4 milhões de toneladas. Nós produzimos em 2023 cerca de 119 mil toneladas. Então, a gente está muito aquém do que a gente pode produzir, né? Então, a gente vem regularizando essas áreas para aumentar essa produção, gerar emprego, gerar renda, aumento de proteína. A gente vem trabalhando em um mundo, né, onde se tem uma pressão muito grande pela produção de proteínas para alimentar o mundo. E não só o Brasil, como todo mundo enxerga o peixe como a principal proteína de alimentar o mundo. E aí o Brasil tem esse potencial inteiro. Hoje nós somos o 4º maior produtor de tilápia do mundo. Se a gente conseguir produzir esse potencial que a gente tem só em reservatórios de usinas hidrelétricas, a gente pode chegar aí ao 3º ou talvez 2º maior produtor de tilápias do mundo. Além dessa regularização, o que mais que a gente precisa de fazer para chegar nesse patamar aí que você disse? A gente trabalha com políticas públicas, né? O Ministério como um todo. Então, a gente trabalha junto com outros ministérios, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, a gente trabalha com políticas públicas para a aquicultura, seja ela para o pequeno, né, para acesso à Pronaf, seja ela para os maiores, com regularização, seja ela conversando com outros ministérios para melhorar a exportação, para que a gente consiga desburocratizar a exportação, desburocratizar a exportação de peixe para outros países, mas a principal coisa é fomentar, desenvolver tecnologias, fomentar a pesquisa para que a gente consiga desenvolver a nossa atividade nesse país tão grande, nesse país continental, que muitas vezes o que precisa no norte não é o que está sendo desenvolvido no sudeste, não é o que necessita o sudeste. Então, olhar com o olhar de ministério, olhar com o olhar de Brasil, é muito gratificante, mas também é muito difícil. Como é que nós estamos hoje em termos de pesquisa, se nós formos comparados com os nossos concorrentes aí fora? Hoje o Brasil, ele tem a pesquisa pública e tem a pesquisa privada, né? Muitas coisas na aquicultura hoje, ele também tem andado pela pesquisa privada, mas a gente também tem a pesquisa pública ali, a gente tem parcerias com o Embrapa, parcerias com universidades, a gente trabalha o tempo inteiro, todos os anos, a gente tem transferência de recursos com a universidade para que a gente possa trabalhar a pesquisa. Nessas áreas de aquicultura em reservatórios de usinas hidrelétricas, a gente hoje tem uma pesquisa muito robusta, que é de impacto da atividade nos corpos hídricos. Então, para a questão de melhorar o licenciamento ambiental, que hoje é o maior gargalo da atividade. Então, o Ministério também se preocupa com isso e também investe em pesquisa para melhorar coisas que às vezes a gente não acha, o produtor pensa muito no imediatismo, no que a gente pode fazer naquele dia, né, naquela hora.
Mas aí a gente também tem a pesquisa a longo prazo do que a gente está fazendo para melhorar outras áreas que às vezes a gente também não consegue enxergar. Você falou aí do pequeno, do médio e também do grande, né? O que a gente pode fazer ou o que precisa ser feito para que o pequeno, né, para que as famílias sejam incluídos dentro dessa atividade? A aquicultura por si só já é uma atividade de mudança de vida, né? Podemos dizer assim. O pequeno produtor, a gente olha no pequeno produtor e ele sempre tem na sua produção, na sua área, todo pequeno produtor sempre tem um laguinho. Ele sempre tem um viveiro no quintal. Só que muitas vezes ele larga aquilo e não trabalha com o empenho que deveria. E quando a gente fala em piscicultura, as pessoas só pensam em grandes indústrias, em grandes cooperativas. Mas o que realmente move a piscicultura em grande, o que chega na mesa do produtor, das feiras livres no Nordeste, tudo isso são muito dos pequenos produtores, né? Então, a gente também incentiva com várias outras atividades, não só com tanques e redes e reservatórios de usinas hidrelétricas, mas também com viveiros escavados. Hoje o Paraná, que é o maior produtor de peixes do Brasil, do oeste do Paraná, são de pequenos. São de pequenos. Tem regiões que tem mais viveiros escavados que pessoas no município. A gente brinca assim, né? Então são os pequenos que juntos acabam formando um grande. Então podemos afirmar que o cooperativismo é viável dentro da aquicultura. Não só é viável, como ele é uma das rotas de futuro. Entendeu? Para o futuro, a piscicultura ela tem que estar cooperada, ela tem que estar associada, ela tem que estar integrada. Igual frango, igual suíno, entendeu? Está crescendo também muito isso na piscicultura, a integração. Porque o pequeno, muitas vezes é muito difícil para o pequeno ele conseguir comprar, ele conseguir vender. Porque produzir, eles sabem, mas nem sempre o produtor que sabe produzir, ele sabe vender. Então, integrar, você já começar a produzir sabendo que você já tem uma compra certa no final, isso é muito gratificante, né? E isso traz para o produtor um conforto dele poder produzir sabendo que toda aquela produção dele ele vai conseguir entregar para alguém. A atividade, ela ainda é muito burocrática? Bastante burocrática. Só para você ter uma ideia de todas as atividades agropecuárias que a gente tem, a aquicultura é a única que, se o produtor ele quiser produzir 3 peixes, ele tem que ter licenciamento ambiental. É diferente da bovinocultura. A bovinocultura, se ele quiser ter 10 vacas de leite no sítio, se ele quiser ter 20, ele não precisa de licenciamento ambiental. Só quando ele vai ter uma intensificação, vai ser aquelas mega fazendas de intensificado e tudo mais, ele precisa de um licenciamento. Outras atividades também. Você nunca ouviu dizer que um produtor que cria 3 porcos, que tem, não sei o que, ele tem um licenciamento ambiental? Não tem. Mas se um produtor de peixe quiser ter um viveiro no quintal e produzir 500 quilos de peixe, ele precisa ter uma licença ambiental. Então, isso é uma das coisas mais burocráticas hoje no país para a produção. Quando a gente também leva para o licenciamento ambiental, nas outras atividades agropecuárias, tudo é feito por produção. Então, se você vai licenciar uma grande fazenda de bovinos, ele é feito por produção. Quantas toneladas então, o porte do empreendimento é feito pela produção. O peixe é a única atividade que você pode colocar teoricamente um em cima do outro, né? Porque na água não é por volume, não é por área. E é a única atividade que você licencia por área. Não tem lógica, né? Não casa. De que maneira o Ministério da Pesca pode trabalhar para tentar resolver esse problema? A gente já está trabalhando, na verdade, né? Porque existe a CONAMA 413 de 2009, que é o que rege, né? A resolução do CONAMA que rege o licenciamento ambiental da aquicultura. E aí a gente já colocou o Ministério, fez um protocolo de uma alteração dessa CONAMA, né? Lá no Ministério de Meio Ambiente, né? No Conselho Nacional do Meio Ambiente. E aí nós estamos trabalhando num comitê, num grupo de trabalho, junto com o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, Setor Produtivo de Aquicultura, porque a gente tem que escutar o nosso setor, e também com vários órgãos ambientais estaduais, para construir uma resolução que atenda à produção. Porque não é que a gente quer que todo mundo se licencie, só que hoje, da forma como ela é feita, os produtores não conseguem se licenciar.
Então, o que é melhor quando a gente pensa? Uma resolução super travada que produtor nenhum consegue se licenciar e todo mundo fica na informalidade? Ou uma normativa que abrange todo mundo e que consegue que todo produtor consiga se licenciar? A gente quer que todo mundo consiga se licenciar, que a gente consiga enxergar as pessoas que estão do lado de lá. Nós teremos a COP30 ainda esse ano, né? E de que maneira que vocês, o Ministério da Pesca, estarão presentes lá? Então, o Ministério vai estar com stand na Green Zone, na AgriZone, né? E a gente também vai participar de todas as discussões ligadas a oceanos, né? Que a gente tá muito em pauta a acidificação dos oceanos, elevação do nível dos oceanos. Então, a gente também vai estar lá com atividades de aquicultura que trabalham na parte de mitigação dos efeitos de mudanças climáticas, né? Principalmente com malacocultura e algicultura, que são organismos aquáticos que não dependem de ração e que a gente tem hoje 8.500 quilômetros de costa e que a nossa produção ainda é incipiente perante tudo que a gente poderia produzir. Então, a gente vai estar trabalhando com isso, e não só com essas outras duas atividades, mas também o Ministério vai estar com outras atividades, com o pessoal da pesca, com todo mundo trabalhando e apresentando o que o Brasil está fazendo, né, para mitigar esses efeitos das mudanças climáticas, e também discutindo ações a longo prazo junto com outros países. Eu conversei com Juliana Lopes, então, diretora de Aquicultura em Águas da União no Ministério da Pesca. E agora, rapidamente, eu vou conversar com o Tiago Tardivo, que é diretor de desenvolvimento da aquicultura da Secretaria da Pesca e Aquicultura do Estado do Tocantins. Tiago, me conta uma coisa, vocês estão com um stand maravilhoso aqui na feira, né? O que o Estado do Tocantins está fazendo aqui? Então, o governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, junto com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, traz mais uma vez a AquiShow 2025, todo o potencial e toda a estrutura para atrair investidores na área da aquicultura dos seus diversos segmentos e setores para o Tocantins. O Tocantins, segunda maior bacia hidrográfica do Brasil, com um potencial imenso, principalmente a ser explorado nas águas da União, onde nós temos a capacidade de suporte próximo de 290 mil toneladas, estimamos uma produção sustentável dentro de 600 mil toneladas, e nós estamos aqui para fortalecer as atrações, principalmente dos setores, né, que nós precisamos desenvolver dentro do nosso estado. Cadeia de produção de alevinos, equipamentos e insumos, para que cada vez a gente consiga consolidar a cadeia da aquicultura dentro do estado do Tocantins. Tiago, qual que é a importância e a relevância do setor da aquicultura hoje dentro do estado do Tocantins? Então, hoje é um setor muito importante dentro da pecuária, né, da produção animal. É o segundo setor mais importante, perdendo só para a pecuária de corte. Então, a gente vê um amplo crescimento. O estado vem com suas políticas públicas modernas, eficazes, para que traga toda a segurança jurídica e auxilie os pequenos e médios produtores no seu crescimento. Vocês têm atendido várias pessoas aqui no stand de vocês. Eu gostaria de saber como é que tem sido a receptividade por parte dessas pessoas e o que é que vocês esperam de resultado dessa feira. Tem sido maravilhoso, a gente agradece a toda a organização da AquiShow, né, por esse evento aqui em Uberlândia, um evento maravilhoso, super bem organizado, muito bem ordenado pela Marilza, e a gente espera que, a partir desse momento, nós tenhamos mais profissionais, mais empresas, mais segmentos atuando dentro do estado do Tocantins, fortalecendo a nossa aquicultura. Quem quiser investir nesse segmento no estado do Tocantins, o que vai ter de benefício? Quem quiser políticas fiscais extremamente interessantes, isenção de ICMS para o pescado fresco, congelado. A gente também tem a parte das políticas dos programas, junto com os municípios, que a gente faz o fortalecimento da pesca e aquicultura nos municípios, e toda a demanda que vier do setor, nós vamos atender e levar para o nosso governador Wanderley Barbosa e para o nosso secretário Rodrigo Aires. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples.
Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.